Você já parou para pensar quais são os discos de heavy metal que as futuras gerações vão continuar cultuando como clássicos? Os favoritos dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos? Eu escolhi 5 deles e vou explicar por quê. Presta atenção. Black Friday. Black Friday é para os fracos. Na Hotmart é Black November. E nós não podíamos ficar fora dessa. No mês de novembro, você compra o meu curso com 40% de desconto. Mas infelizmente, as vagas são limitadas. Preenchidas as vagas, acaba a mamata, no dia que for. Então corra e garanta já a sua vaga. Chega de não saber como tocar viradas realmente poderosas. A hora da virada é agora. Vambuzik Curso Bateria, o mais completo curso de bateria, desenvolvido com o meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus, e agora, com o método Vambuzik Definitivo de Viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo da bateria dos últimos tempos. Clique no link abaixo e vamos juntos pra batera. Meu amigo e minha amiga, você já parou para pensar? Você que gosta de heavy metal, principalmente, quais são os discos que serão eternamente lembrados e cultuados e adorados como clássicos desse estilo? Pois é, eu fiz uma listinha de 5 deles aqui e eu vou explicar os motivos. Claro que antes você vai fazer sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem bacanas. E logo de cara, eu já vou explicar para você, e para quem é meio burrinho, que não se trata dos meus favoritos, tá? E sim daqueles discos lendários que vão continuar a influenciar todas as gerações subsequentes ao dia de hoje, tá? Então, nós estamos falando de discos que têm uma importância histórica, tanto no passado, no presente, como num futuro bem longínquo. Claro que eu não vou ficar citando os discos do Black Sabbath aqui, que o Black Sabbath é o pai de todos, evidentemente. Sempre a discografia da banda vai ser cultuada, pelo menos grande parte da discografia da banda vai continuar a ser cultuada. Mas não em ordem de importância, tá? Uma ordem meio aleatória. O primeiro deles é esse aqui, ó. British Steel, do Judas Priest, de 1980. Por que esse disco vai continuar a ser cultuado pelo seu tataraneto, vamos dizer assim? Primeiro porque o que a banda fez nesse disco aqui foi fundamental para que o heavy metal entrasse na ordem do dia, vamos dizer assim, do mercado mais cobiçado por todo e qualquer artista e toda e qualquer banda de qualquer gênero. É justamente no mercado americano, no mercado dos Estados Unidos, que sucesso, dinheiro, fama e consistência na carreira caminham de mãos dadas. E o Judas Priest percebeu isso de uma maneira soberba. Eu não tenho dúvida que a estratégia que eles usaram aqui, cara, serviu de exemplo para um monte de bandas que vieram depois, incluindo o Metallica, que eu já vou explicar. Primeiro que o Judas Priest, nesse disco aqui, ele simplificou o som sem abrir mão do peso, né? E evidentemente que, eu não sei se você sabe disso, mas isso teve uma influência muito grande da turnê que o Judas Priest fez com o AC/DC no ano anterior, tá? Então, a fórmula do AC/DC ficou muito na cabeça dos caras na hora deles estabelecerem essa estratégia. Por isso que eles simplificaram o som, simplificaram as batidas. O Dave Holland foi contratado. Dave Holland, excelente batera do Trapeze, que depois
terminou a vida sendo condenado por ataque sexual, uma barbaridade. Mas isso eu já até contei isso no Aposto Que Você Não Sabe do Judas Priest. Mas enfim, o Dave Holland ele foi contratado especificamente para isso, cara, para deixar todas as batidas extremamente retas. E aí, junto com isso, a banda criou um repertório com umas canções, com os refrãos muito mais marcantes do que eles haviam feito até então. Inclusive no meu disco favorito da banda, que é o Hellbent for Leather ou Killing Machine, né? Tem 2 títulos, esse sim é o meu favorito. Mas enfim, e o Judas Priest ele acabou se tornando, como é que eu vou dizer, a epítome do som pesado e festeiro ao mesmo tempo, que era um negócio perfeito para as rádios americanas da época. E foi uma transformação e tanto. E as rádios, naqueles tempos, tinham um papel fundamental no sucesso de qualquer artista. Então o Judas Priest, com esse disco, ele tirou o metal de um gueto bem underground e ele jogou muitos patamares acima, ele jogou o metal muitos patamares acima, muito próximo do que a gente poderia considerar como um mainstream daqueles tempos. É claro que tudo isso fez com que aumentasse absurdamente as possibilidades comerciais, como aconteceu, e abriu a porteira do mercado americano assim, para um monte de bandas, cara. Inclusive bandas inglesas, como o Iron Maiden, que eu já vou também explicar daqui a pouquinho, tá? Então, esse disco aqui é fundamental. Outro disco que vai ser cultuado pelos seus bisnetos e tataranetos é isso aqui, ó. O Black Album do Metallica, tá? Obviamente que eu poderia dizer aqui, e vou falar aqui, não é o meu favorito, né? O meu favorito é o Master of Puppets. Mas esse disco aqui, ele vai continuar sendo cultuado por todas as gerações posteriores. Mas esse disco aqui, ele representa um momento, cara, em que os caras da banda, eles chegaram num impasse comercial, com um disco polêmico e muito complicado em termos de arranjos, que é o Unjustice for All, tá? E aí o Metallica sacou que eles jamais teriam a chance de sair desse gueto do metal, né? Como eu falei do caso de Judas Priest. Mesmo que os shows da banda continuassem lotados e os discos continuassem vendendo bem, eles nunca conseguiriam atingir um público que não estava acostumado com o som da banda, né? Os caras, eles queriam muito mais. Eles eram muito ambiciosos nesse sentido, né? Ao contrário do que o fã imagina, fala, não, pô, os caras... nada disso. Assim, os caras tinham isso na cabeça, cara. E eles queriam fazer isso de uma maneira que extrapolasse os resultados da estratégia que o Judas Priest teve no British Steel. Sacou? Então eles queriam um público... Eles não queriam apenas um público maior. Eles queriam um público maior e diferente. E aí entra o exemplo que eles pegaram do Judas Priest. Eles, sim, em relação ao Justice for All, o Black Album, ele traz canções muito mais simplificadas em termos de complexidade. E isso foi um processo muito traumático, né? Obviamente você sabe muito bem, eu já até falei sobre isso, que eles tiveram muitos problemas, muitos embates dentro do estúdio com o produtor Bobby Rock, que era um cara perfeccionista ao extremo e que quase enlouqueceu a banda. Já contei essa história. E eles simplificaram o som sem abrir mão do peso, tá? Inclusive eles deixaram de lado um certo radicalismo, por exemplo, nos timbres dos instrumentos, justamente para que tudo pudesse soar pesado, agressivo e radiofônico, né? Como eu acabei de falar agora da importância das rádios. E
todos os temas desse disco passaram a ter um grau de melodia muito maior. A trinca com Enter Sandman, Sad But True e Wherever I May Roam, assim, essa trinca ela é emblemática desse tipo de mudança. E as estruturas das composições, todas elas ficaram, como é que eu vou dizer, mais palatáveis, né? Pro ódio daquele fã mais xiita, que detesta, por exemplo, Nothing Else Matters, que detesta a Unforgiven, né? O fã radical detesta, fala que o Metallica se vendeu, aquele blá 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 todo que a gente já conhece, né? Então, meu amigo e minha amiga, o estrondoso sucesso mundial que esse disco teve, pode apostar que foi tudo devidamente pensado e calculado e executado a ferro e fogo. Por isso que esse disco vai ser eternamente lembrado e cultuado como um clássico, quer você queira ou não. Outro disco que também vai continuar lendário para todos sempre, vamos dizer assim, é um álbum que também fez a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Eu vou explicar bem quando eu falar, e eu vou falar agora a respeito do Raining Blood do Slayer, né? Terceiro disco da banda e o primeiro que foi produzido pelo Rick Rubin. E esse disco, ele sempre vai ser cultuado como um marco em termos de virulência sonora e, ao mesmo tempo, cristalinidade. Por incrível que isso possa parecer. E o papel do Rick Rubin nesse processo todo foi primordial, cara. Primeiro, ele fez com que o Slayer abandonasse aquela sonoridade muito legal, eu gosto, mas muito tosca, do Show No Mercy, né? E do Hell Awaits. Se você for comparar, esse disco aqui parece um disco de música erudita, se você for comparar em termos de qualidade de som. Por quê, cara? Porque o Rick Rubin e os caras da banda chegaram à conclusão que, se não fosse dessa forma, eles também não iam conseguir levar o Slayer, cara, a um público mais amplo dentro do universo do metal. E o Raining Blood acabou servindo como referência não apenas para o metal do cenário americano, mas para todo o metal mundial nos anos subsequentes. Então, a união de letras violentíssimas, que também mudaram em relação a esses dois discos aqui, porque a banda deixou de lado o satanismo nas letras para falar do quê? Para falar da violência, da insanidade, da violência da igreja, dos assassinatos e tudo que fosse relacionado à morte. O discurso aqui mudou também radicalmente. É o caso, por exemplo, da Angel of Death e da própria Raining Blood, por exemplo, que são exemplos típicos disso, cara. E sem, evidentemente, abandonar, e aí que entra a diferença em relação ao Metallica e ao Judas Priest, sem abandonar aquela pancadaria sonora, aquela velocidade rítmica, que foi uma escola importantíssima, foi uma escola incendiária, vamos dizer assim, um extremismo até então inédito e cristalino. Por quê, cara? Porque tudo aqui foi muito bem gravado. Então você conseguia ouvir todos os instrumentos com uma nitidez muito maior do que eles haviam feito até então. E a produção foi tão certeira, cara, que eles fizeram um disco curtíssimo. Assim, são 10 faixas, cara, em menos de 29 minutos. Então era um tiro de canhão exatamente no alvo, né? E é curioso, cara, que mesmo esse disco ele saiu pela Def Jam, que era o selo do Rick Rubin e que era distribuído pela Columbia. E é engraçado que a Columbia, quando ouviu esse disco e viu a capa, a Columbia se recusou a distribuir esse disco.
Os caras foram salvos pela Geffen. É, exatamente, a gravadora fundada pelo David Geffen, inclusive fundada naquela época, que eles resolveram pegar a distribuição, né, e mandar os discos para as lojas, só que eles não colocaram o logotipo deles no disco, como toda distribuidora faz, e nem fizeram qualquer menção a respeito disso, né, porque era realmente um disco muito perigoso. E para você ver como são as coisas, né, cara, a banda saiu em turnê nesse disco, e poucos meses depois, cara, o Dave Lombardo caiu fora. Porque o que acontece, cara? Ele era pai e não via grana, cara. Eles excursionavam, tocavam e ele não via grana, cara. E ele tinha aluguel, tava com aluguel atrasado, ele saiu da banda, cara, e foi pensar em arrumar um outro emprego. E ele só voltou, cara, porque o Ricky Rubin ofereceu um salário pra ele, né? Que seria um piso. Olha que doideira, né? Um piso salarial. E aí ele aceitou voltar, cara. E aí depois a banda soltou o South of Heaven. Mas aí é outro papo. Então, no futuro, quando os seus tataranetos falarem em agressividade dentro do heavy metal, esse disco vai continuar sendo um grande clássico. Outro disco que vai continuar sendo eternamente cultuado, Rust in Peace, do Megadeth. Né? Um disco em que a mudança de formação da banda foi crucial para o resultado. Né? A entrada do Marty Friedman, que vinha daquele projeto Cacophony, e tremendo virtuoso da guitarra, e a entrada do batera do Nick Menza. A entrada desses dois, cara, deu ao som da banda uma unidade que eles não tinham obtido nos discos anteriores. E é engraçado que isso aconteceu, cara, mesmo tendo o Marty Friedman um estilo de tocar guitarra completamente diferente do Dave Mustaine. E eu acho que também deu certo por causa disso. E foi justamente essa mudança que permitiu que as canções, mesmo extremamente elaboradas e complexas nos seus arranjos, cara, elas soassem de um modo tão marcante que você, até hoje, cara, você acaba de ouvir o disco e você lembra exatamente de cada uma dessas músicas. Porque as canções, elas eram e são extremamente desafiadoras em termos técnicos, né? De uma complexidade muito grande. Só que a produção fez tudo só de uma maneira impecável, assim. Então essas canções, cara, elas grudam nos ouvidos de uma maneira absurda. Como a dobradinha, por exemplo, Holy Wars, The Punishment Due, com o Hangar 18, Tornado of Souls, enfim. É um disco complicado e perfeito. Aliás, isso me faz lembrar que eu tenho uma dica maravilhosa para você que inclusive quer mergulhar nos bastidores desse disco aqui. Foi lançado recentemente Rust in Peace, a história da obra-prima do Megadeth. Um livro escrito pelo próprio Dave Mustaine junto com o Joel Selvin. Esse livro aqui, cara, é muito legal porque ele conta minuciosamente todos os detalhes que levaram o Megadeth a fazer esse disco, os bastidores das gravações, tudo o que rolou e as consequências desse disco, tá? Então é um livro extremamente legal que eu recomendo muito, e você que está seguindo aqui o nosso canal, você sabe que você tem privilégios. Se você clicar no link abaixo ou no QR Code que você vê aqui no vídeo, você pode adquirir esse livro excelente com 20% de desconto. Desde que, evidentemente, você preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E aí você vai ter, então, ao finalizar a compra, 20% de desconto, tá? É um livro que eu recomendo bastante, porque ele é muito minucioso nos detalhes das gravações, do Rust in Peace. Então, se você quiser conhecer realmente esse disco, leia o livro e ouça o disco novamente. Você vai ter uma percepção muito melhor da obra-prima que é o Rust in Peace. Beleza? Então não esquece, clica no link ou no QR Code,
preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai adquirir com 20% de desconto, tá bom? Para terminar, eu não poderia, obviamente, deixar de colocar Powerslave do Iron Maiden, né? Eu sei que você deve estar falando assim, não, mas o Number of the Beast. O Number of the Beast é um disco muito legal. Embora, como você já sabe, eu já falei isso em outros vídeos do Iron Maiden, a ordem das músicas está errada no Number of the Beast. E outra coisa, eles deveriam ter substituído Gangland ou Invaders por Total Eclipse, né? Então não é... Mas enfim, isso é outra coisa. Isso é um disco favorito de ninguém, mas aqui nós não estamos falando de favoritos. Nós estamos falando de relevância histórica. E o Powerslave, não tenha dúvida que seu tataraneto, se gostar de metal, vai continuar ajoelhando para esse disco aqui. Porque o que acontece? Com o Number of the Beast e o Peace of Mind, o Iron Maiden mostrou para o mundo inteiro que a sonoridade da banda tinha mudado, sim, com a entrada do Bruce Dickinson. E isso, juntamente com os clipes, né, fizeram com que a banda aumentasse muito o seu público. Só que foi o Powerslave que escancarou as portas do mercado americano para a banda. Já tinha acontecido isso com o Number of the Beast e o Peace of Mind, mas aqui, cara, o mercado americano ficou escancarado para o Iron Maiden, tá? Aliás, não só o mercado americano, todos os outros mercados mundiais, cara. A Europa Oriental, a Ásia, a América Central, a América do Sul, tá? E esse disco vai ser lembrado pela perfeição. Perfeição de repertório, perfeição de produção, perfeição da capa, o conceito estético, o conceito das canções, a maneira como os músicos desempenharam no estúdio. De todos os discos do Iron Maiden no futuro, cara, esse vai ser o imediatamente lembrado. No futuro, vai continuar acontecendo a mesma coisa que rola hoje. Tudo que envolve o Powerslave compõe uma espécie de um painel muito fidedigno do que o heavy metal representa para todas as gerações, cara. Então é impossível as gerações futuras darem as costas para esse álbum, que é absolutamente perfeito. Pois bem, meu amigo e minha amiga, estas foram as minhas 5 escolhas de álbuns que vão permanecer eternamente cultuados pelos seus bisnetos, pelos seus tataranetos e todo mundo que vier depois. Deixa aqui nos comentários os 5 discos que você acha que os seus netos e tataranetos vão cultuar, tá? Eu sei que você vai fazer uma lista completamente diferente, aliás, cada um vai fazer uma lista diferente, mas isso aqui é o bacana, tá legal? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, mas presta atenção, não são os seus discos favoritos, né? Como essa relação minha, não foram os meus discos favoritos, na maioria deles, na minoria deles, mas presta atenção, não são os seus favoritos, são os discos que serão lembrados e cultuados por todas as gerações futuras, tá? Faça a sua lista, que eu acho que vai ser divertida. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, evidentemente, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.